Bom, vamos continuar nosso curso aqui de Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo de processamento primário do petróleo, onde a gente vai ver o primeiro tratamento feito com o petróleo após ele chegar até a superfície através das outras etapas que a gente viu anteriormente. Bom, vamos iniciar aqui, né? Quando a gente tem a extração do petróleo dos poços, nós temos diferentes poços, todos eles com diferentes pressões, né? Todos eles mandando petróleo para uma unidade só de processamento primário. Então nós temos aí vários poços, podemos ver aqui no fluxograma, enviando, né, petróleo, seja aí pelos seus risers, seus mangotes, até, por exemplo, a um navio, né, uma plataforma de produção, né, ou até em terra mesmo. E todo esse petróleo que vem, ele é enviado para esse manifold de produção, em que esse manifold vai receber todos esses petróleos, todos eles a vazões diferentes, pressões diferentes, e vai padronizar vazão e pressão para mandar para os equipamentos de separação. Então, o objetivo principal aqui do nosso processamento primário do petróleo é realizar uma separação inicial. Nós vamos separar, né? Nós vimos que o petróleo ele chega até a superfície, mas ele não vem somente petróleo líquido, ele vem também o petróleo no estado gasoso, que a gente está chamando de gás, né? E a água também, que vem da formação. Então nós temos aí óleo, água e gás que estão misturados e algumas impurezas que podem vir a subir também junto com esse petróleo, né? Alguma areia, alguns sais, alguns componentes que a gente tem que realizar a remoção. Então é necessário que a gente faça essa separação com o intuito de mandar apenas, né, as frações leves, os gases, para a refinaria e o petróleo líquido, e nenhuma parte aí, né, esteja contaminada com algo que pode vir a prejudicar os equipamentos de separação lá na refinaria. Então, continuando aqui no nosso fluxograma, a primeira etapa aqui, né, nós vamos ver os equipamentos de separação que são utilizados, mas a maioria dos equipamentos de separação que nós vamos ver vão fazer a separação do gás, que sobe aqui na parte superior, né, desse fluxograma, do líquido que sai nessa parte intermediária e da água que sai aqui na parte inferior. Então, os gases, né, eles são separados, eles são levados, né, até alguns equipamentos, né, gases são separados em gases de alta, média e baixa pressão. Os de baixa pressão passam por um sistema de compressão. Todos esses gases, né, se juntam e são preparados para enviar para a refinaria. Então a gente vai ver que a gente vai ter que remover a água, vai ter que remover alguns compostos que são prejudiciais. Então a gente faz essa separação. A gente faz o processamento do gás, passa aqui por um equipamento, né, em que a gente vai separar gases de maior valor econômico, né, butano, propano, até o etano, né. Então a gente pode separar, mandar esse LGM, né, ou GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, mandar ele para a refinaria, né, já purificado, todo separado, e os gases de menor valor econômico, né, o metano, talvez parte do etano, são enviados novamente, são utilizados, por exemplo, para reinjeção em poços, né, para fazer a recuperação de poços, queimado também, pode ser utilizado para geração de energia, entre outros. Então esses gases, né, que tem o menor retorno financeiro, a gente tenta utilizar o máximo possível na própria operação ali de extração do petróleo. Já com relação aos líquidos, eles são separados, né? Eles são tratados, a gente remove bastante coisa, a gente vai ver o tratamento do óleo, e esse óleo é enviado para a refinaria agora livre de gás, livre de água, né? Apenas o óleo que a gente chama de petróleo bruto, né? Petróleo cru. E a água que é removida, essa água para nós não tem nenhum retorno financeiro, né? A gente faz um tratamento dela para que a gente possa descartar o meio ambiente, e aí depende do fim que você vai ter para essa água, né? Se for um descarte, por exemplo, ao meio ambiente, você tem normas mais rigorosas,
né? Ou você pode utilizar essa água para fazer reinjeção em poços, né? Para processamento secundário de poços que a gente viu. Bom, vamos começar aqui então pelo primeiro equipamento lá, que são os separadores. Nos separadores nós temos os separadores bifásicos e os separadores trifásicos. Eles podem atuar em série ou em paralelo, né? Sendo que os separadores bifásicos eles são mais focados para a separação de gás e líquido, né? Líquido que eu falo é o petróleo e líquido e a água líquida, né? E o gás seria o gás natural, então serve para separar mais, né? Fazer essa separação de duas fases, os gases e os líquidos. E o separador trifásico também consegue, além de separar os gases dos líquidos, consegue separar no líquido o petróleo da água. Então essa é a diferença. Bom, os separadores podem ser fabricados na horizontal ou na vertical. O mais comum é a gente ter os vasos separadores horizontais para separação bifásica, pelo fato dele ter um maior comprimento, maior tempo de retenção, que faz com que os gases se desprendam dos líquidos, né? E normalmente o mais comum de se encontrar são os vasos separadores verticais trifásicos, né? Que separam, além do gás e do líquido, separa também entre os líquidos a água e o petróleo. Bom, os vasos separadores horizontais, como eu falei para vocês, eles apresentam um maior comprimento horizontal, vamos dizer assim, garantindo um maior tempo de retenção. Ele não consegue absorver muito variações de vazão, por exemplo, né, pelo fato de pouca variação de vazão já mexer significativamente ali no nível, né, e aí isso pode causar problemas, mas ele consegue trabalhar muito bem com sistemas com espumas ou altas razões gás e óleo. Já os vasos verticais, eles, pelo fato dele ser vertical, ele consegue absorver aí uma alta variação de fluxo, né, de vazão. Então você pode ter uma variação aí na vazão de entrada, que esses vasos eles não vão operar de maneira com problema operacional. E a gente tem também, né, uma geometria que é bem propícia para acúmulo de sólido no fundo do equipamento, coisa que o equipamento na horizontal não tem, pelo fato, né, dele não ter um volume aí disponível muito grande para variações de altura. Bom, dentro desses separadores nós temos 4 seções distintas, né, dentro dele. Nós temos primeiro a seção primária, onde o fluido ele vai entrar nesse separador, vai se chocar com um defletor ou um separador ciclônico, né? Ele vai, na verdade, mudar sua velocidade e até mesmo a sua direção. Isso faz com que o gás que esteja preso, né, junto ali com o líquido, se desprenda, fazendo com que o líquido vá para o fundo, né, se decante, e o gás continue seu caminho, né, na parte superior do equipamento. A seção secundária, aliás, a seção de acúmulo de líquido, é o local onde você tem a precipitação, a separação das bolhas gasosas. Então você tem a precipitação do líquido e as bolhas saindo, né, desse líquido e se acumulando na parte superior. Essa seção de acumulação de líquido, ela precisa ter um tempo de retenção grande, né, para que haja tempo aí do gás se desprender, né, e subir para a parte superior do equipamento. Então pode variar aí desde 30 segundos até 3 a 4 minutos de retenção, né, o tempo que o líquido se desloca nessa região. Nós temos a separação secundária, que é onde o gás que está na parte superior começa a precipitar o líquido que porventura venham a ser arrastadas por esse gás, né? Então vai precipitando essas gotículas de líquido que foram arrastadas. E na seção aglutinadora, que é bem lá na saída do equipamento, do gás, as gotas de líquidos que não foram separadas aí na seção secundária, elas são separadas, são forçadas a ser separadas do gás de arraste por meio de algum equipamento, alguma coisinha, né, alguma pecinha que a gente coloca lá, um meio poroso, algumas placas, né, para que force essas gotículas a retornarem ali para o equipamento e o gás saia isento aí de material arrastado. Bom, vamos começar aqui primeiro para o separador bifásico. No separador bifásico, como vocês podem ver aqui, nós temos uma entrada aqui do petróleo. Na verdade, quando eu digo petróleo aqui,
é a mistura gás, líquido e óleo que vem lá do reservatório, né? Ele se choca aqui com um defletor, um anteparo, né? Ou, por exemplo, um separador ciclônico, alguma coisa aqui, e faz com que ele mude de velocidade e direção. Quando ele choca, né, ele retorna aqui, muda de velocidade. Então isso faz com que o gás se desprenda do líquido, comece a se desprender do líquido. O líquido ele vai sendo acumulado aqui na parte inferior e o gás vai sendo acumulado na parte superior por diferença de densidade. Então aqui a gente tem a seção onde vai começar a se desprender aqui do líquido os gases, né? Então o gás, ele, cada vez que o líquido vai se deslocando para a direita, nós temos aqui o desprendimento dos gases que vai sendo acumulado aqui na parte superior. Os gases também vão sendo, né, arrastados aqui da esquerda para a direita. Ele vai precipitando algumas gotas, né, algumas pequenas gotículas aí de líquido que foram arrastadas, então elas vão acumulando, né, vão se decantando. Parte das gotículas que não foram precipitadas aqui durante o deslocamento do gás, elas são separadas aqui na seção de aglutinação. Então nessa seção de aglutinação a gente tem algum meio poroso, né, feito aí de tela de arame ou algumas placas, alguns extratores que faz com que essas gotículas sejam precipitadas, forçadas a precipitar, né, nessa seção de aglutinação, e aí o líquido recolhido que está aqui retorna aqui para a parte inferior do equipamento. Então aqui na parte inferior nós temos a saída do líquido, que é petróleo com água, e na parte superior a gente tem a saída do gás. Já no separador trifásico nós fazemos a separação do líquido, né? A gente tem a precipitação da água presente ali na mistura da emulsão que entra aqui dentro do equipamento. Então, de maneira similar, como eu falei para vocês, o separador trifásico ele normalmente é na vertical. Nós temos a entrada aqui da mistura água, óleo, gás, bate aqui num defletor, faz com que o gás se desprenda, né? Então o gás ele vai acumulando aqui na parte superior do equipamento. Nós temos aqui a seção aglutinadora que faz a extração, né, das pequenas gotículas de líquido que são arrastadas pelo gás, assim como a gente viu anteriormente, e aí o gás sai na parte superior. Vamos ver aqui o caminho do líquido agora. Depois que ele bate no defletor, o líquido ele cai aqui nessa seção, né? E aí ele desce por uns canais que chama de condutor de líquido, tá? E aí ele vai cair suavemente aqui no espalhador. Por que tem esse espalhador? Porque nessa região inferior tá havendo decantação. Então se a gente tem, por exemplo, um líquido que entra, bate nesse defletor e cai em alta velocidade aqui, ele vai promover uma movimentação dessa região. E aí dificulta bastante a sedimentação. Então ele vai cair, né, suavemente. Ele vai discorrer aqui nessa placa, descer pelo condutor do líquido, bater nesse espalhador e se espalhar nessa região inferior. Então aqui nós temos a sedimentação da água livre, que a gente chama, que é a água que não está fortemente emulsionada com o óleo. E caso esteja fortemente emulsionada, tem a opção da gente colocar alguns separadores de emulsão, né, fazer alguma condição térmica para fazer com que o líquido, né, a água se desprenda aqui do óleo. Então vai, né, acumulando a água aqui na parte inferior, essa água ela é drenada pela saída da água e o óleo que tem uma densidade menor fica na parte superior, né? Então a gente tem também o dreno aqui da saída do óleo, então o óleo sai por aqui. Né, essa decantação também envolve às vezes alguma molécula de gás se desprender da água ou do óleo. Então a gente tem uma chaminé que faz o controle dessa contrapressão. Então os gases gerados aqui na parte inferior, para não gerar uma região de alta pressão, eles são drenados aqui pela chaminé e aí ele continua o caminho e sai pela parte superior, como a gente viu. Bom, vou mostrar um vídeo aqui para vocês do separador bifásico e trifásico. This module on three-phase separators describes separator types and components, principles of operation, and design procedures. Produced well fluids typically consist of varying amounts of oil, water, gas, and sediment. The first
first step in processing these fluids is to split them up into their individual components. This generally takes place at some type of separator. A three-phase separator uses gravity to separate produced well fluid into gas, oil, and water phases. Three-phase separators may be designed in either horizontal or vertical configurations. In a horizontal separator, fluid enters the vessel and hits an inlet diverter. The resulting sudden change in momentum provides the initial gross separation of liquid and vapor. The liquid collection section of the vessel. Só detalhe, aqui ele está mostrando para nós separador trifásico horizontal, tá? É só porque existe também os separadores trifásicos horizontais, né? Eles têm o mesmo princípio lá, né? A gente tem uma região onde vai separar aqui o óleo da água. Então a gente tem a região de decantação aqui do líquido, a água vai ser drenada pela parte inferior, o gás passa, né, por esse anteparo aqui, pelo fato dele ser leve, né, e sai pela parte superior. O óleo que está sendo decantado, né, à medida que vai aumentando o nível, ele ultrapassa esse anteparo e ele vai sendo recolhido aqui por esse dreno, tá? Então é bem simples, é só para explicar mesmo a questão do vaso separador trifásico horizontal. Must provide sufficient time for the oil and emulsion to form a layer or pad above the free water. A weir maintains the oil level, while an interface controller maintains the water level. The oil spills over the top of the weir, and then a level controller, which operates the oil dump valve, controls its level. An interface level controller senses the height of the oil-water interface. This controller signals the water dump valve to release as much water from the vessel as is needed to maintain the oil-water interface at design height. The gas flows horizontally and exits through a mist extractor to a pressure control valve, which maintains constant vessel pressure. In a vertical three-phase separator, flow enters the vessel through the side. As in the horizontal separator, the inlet diverter separates the bulk of the gas. A downcomer is used to transmit the liquid through the oil-gas interface to keep from disturbing the oil skimming action. A chimney equalizes gas pressure between the lower section and the gas section. The spreader, or downcomer outlet, is located at the oil-water interface. From this point, as the oil rises, any free water separates out from the oil phase. The water droplets flow countercurrent to the oil. Similarly, the water flows downward, and oil droplets trapped in the water phase rise countercurrent to the water flow. Selection of a separator type is based primarily on gas handling requirements and space availability. A horizontal separator is normally more efficient at handling large volumes of gas, and because of its large interfacial areas, it has better phase separation capability. It does not handle solids as well as a vertical separator, and it requires more space. A vertical separator, on the other hand, has good solids handling capability, requires far less space than a horizontal separator, and has much better liquid surge capacity, but it is more difficult to service. Regardless of type, all three-phase separators have in common certain internal vessel components. Inlet diverters provide the initial gross separation by changing the flow direction as fluid enters the vessel. The deflector baffle, shown here, is one type of commonly used inlet diverter. Another is the cyclone inlet. Wave breakers limit the wave propagation that might otherwise occur in large horizontal vessels. Defoaming plates reduce foaming at the gas-liquid interface, which tends to occur when gas bubbles are liberated from the liquid. A vortex breaker keeps vortexes from developing when the liquid control valve is open,
thus preventing gas from being drawn out of the vapor space and re-entrained in the liquid outlet. Mist extractors coalesce and collect small liquid drops from separated gas before the gas leaves the vessel. Potential operating problems in three-phase separators include foaming crude, paraffin buildup, sand accumulation, liquid carryover, gas blowby, and formation of emulsions. Separators must be sized properly in order to avoid such problems. Design procedures require a thorough understanding of the separator operating principles and their relation to such variables as settling of the oil droplets, retention time, and droplet size. Bom, alguns problemas operacionais que a gente pode ter nos separadores, por exemplo, a formação de espumas. Essas espumas são comuns serem formadas, né? Isso dificulta, por exemplo, o controle de nível, né, que a gente viu lá nos equipamentos, da interface ali gás-líquido, né, e pode também fazer com que os gases, né, arrastem uma quantidade significativa de líquido aí para a saída. Então, sempre que possível, a gente tem que fazer essa remoção dessa espuma, utilizar aquelas placas que a gente viu no vídeo, né, aqueles anteparos, aquelas placas para fazer o defoaming, né, que é o desespumificação, né, tirar essa espuma, quebrar essa espuma. Então, esse é um dos problemas que pode acontecer. Outro problema que pode acontecer são as obstruções por parafinas, né, algumas das parafinas que porventura estavam em estado líquido podem vir a precipitar quando chegar, né, a temperaturas mais baixas, quando elas chegam até a superfície, e faz com que elas começam a se grudar, né, em vários equipamentos, nas paredes, nos vasos separadores, né, principalmente na região onde a gente tem lá a região aglutinadora, onde a gente retira, né, as pequenas partículas, gotículas de líquido que são arrastadas pelo gás na saída. Então lá a gente passa o gás pelo meio poroso ou algumas placas, e essas parafinas acabam se aderindo, né, fazendo algum problema operacional na saída aí dos gases, chegando até a obstruir. Essas parafinas também podem se juntar com a areia, né, que são fragmentos aí de rochas do reservatório que podem vir junto com o petróleo, formando aquela borra, né, preta que a gente viu lá no vídeo. E a areia, como eu acabei de falar, ela é um problema operacional, porque além de formar essa pasta, essa borra pegajosa junto com a parafina e algumas resinas e asfaltenos, essa areia ela pode, né, devido ao atrito, começa a causar erosão nas tubulações, nas válvulas, em todos os equipamentos, e se acumulam no fundo dos vasos separadores. Então faz com que esses vasos separadores comecem a diminuir o seu volume útil. Então essa areia tem que ser removida, às vezes por drenos, ou às vezes uma remoção manual mesmo, né? Uma alternativa que tem é a utilização de gravel pack, que a gente viu, né, nos capítulos anteriores, é onde a gente remove essa areia durante a produção do petróleo. A formação de emulsões também ela não é desejável, porque uma emulsão é uma mistura estável, né, ou instantaneamente estável da água com óleo. Então, se a gente passa essa emulsão no separador, haverá pouca separação da água e do petróleo, então reduz a eficiência, né? Então a gente tem que aplicar ali, talvez algum produto químico, a adição de algum calor, algum campo eletromagnético para forçar essa quebra aí dessa emulsão. O arraste do líquido pelo gás é comum, né? E acontece quando o líquido está muito alto, seu nível, né? Então o líquido, eu falei para vocês, a gente tem até os removedores, aí, extratores de espuma, de névoa, né, para fazer com que esse líquido não saia junto com o gás, devido ao arraste. Mas acaba arrastando um pouco, né? Então a gente tem que minimizar isso, mantendo um nível mais baixo ali de líquido, né? Não tão baixo, porque se a gente manter um nível de líquido muito baixo no vaso separador horizontal, por exemplo, a gente pode ter o inverso, a gente pode ter o arrasto do gás pelo líquido, né? Então lá embaixo, vocês já viram quando a gente enche o tanque de água assim,
tá lá lavando roupa e aí tira, né, a tampinha do fundo do tanque, começa a formar um vórtice, né, a água começa a descer em movimento circular e aí acaba entrando ar junto com a água que está indo embora, né? Formação desse vórtice, desse mini furacão que forma lá, começa a arrastar no núcleo, né, dentro do movimento circular, começa a arrastar um pouco de ar, né? Então, analogamente, no nosso equipamento, se a gente tem um nível muito baixo e a formação desse movimento circular, a gente começa a ter o arraste muito forte. Tanto é que no vídeo, lá no final, a gente viu, né, que tem uma pecinha que é instalada lá, né, na saída do líquido para fazer para cortar, para evitar a formação desse vórtice e, consequentemente, o arraste do gás pelo líquido. Bom, depois que o gás, a água e o óleo são separados, eles ainda passam por alguns outros tratamentos. Primeiro a gente vai entrar aqui então na parte do tratamento do gás natural, que foi separado tanto no separador bifásico quanto no trifásico. Esse gás, o gás natural, é uma mistura de hidrocarboneto gasoso e sua composição vai aqui desde o metano até, por exemplo, o hexano, dependendo da temperatura aí, talvez o heptano, né, alguns outros compostos mais pesados. Né, apresenta também uma grande quantidade aí de nitrogênio, grande sim, pode ter desde traços até uma concentração alta, né, desses contaminantes, por exemplo, nitrogênio, dióxido de carbono, gás sulfídrico, né, então são os NOx, os COx, os SOx, pode ter hélio, mas, né, a gente tenta retirar todos esses compostos para mandar para a refinaria apenas os compostos mais interessantes, né, que são os compostos aqui onde tem o maior valor agregado, né, hexano, pentano, butano, propano e assim por diante, né. O etano, parte dele, né, a gente retira, né, mas uma parte ainda assim é enviado para a refinaria, né, e o metano, que não tem tanto valor agregado, a gente vê que o metano ele não tem tanto valor agregado, tanto uso, mas olha a quantidade que pode ter, né, misturado aí no gás natural aí do petróleo. Então a gente manda, né, a maior parte do gás fica na refinaria, né, fica dentro da plataforma e a gente utiliza muito esse gás para reinjeção, né, para sistemas de gas lift, para queima também, para geração de energia, né, então a gente acaba utilizando muita parte desse metano. O gás natural, né, a gente considera que o gás natural rico, quando a soma das porcentagens de todos os componentes mais pesados que o propano, né, do propano para frente, a soma tem que ser maior que 7% para a gente considerar esse gás natural rico. Então a gente vê que é uma quantidade muito pequena do gás que sai que a gente realmente ganha dinheiro, vamos dizer assim, né? O gás natural ele é mais leve que o ar, não tem cheiro e sua combustão fornece de 30.000 a 40.000 BTU por metro cúbico, então tem um poder calorífero bem grande. Bom, o gás natural, depois dele ser separado pelos, né, separadores bifásicos e trifásicos, eles passam, né, por alguns processos para retirar justamente aqueles contaminantes que eu mostrei para vocês, né, para retirar, por exemplo, os enxofres, os dióxidos de carbono, a umidade que tem nesse gás, né, e manter aí, né, a qualidade do gás enviado para a refinaria. Então nós temos aí algumas etapas. Nós temos a desidratação, que é a retirada de água desse gás. A gente pode fazer esse processo por meio de absorção ou adsorção. Na absorção são utilizadas soluções de glicol, né, monoetileno glicol ou trietileno glicol, que são materiais que têm alto poder higroscópico, ou seja, eles conseguem capturar uma grande quantidade de água e aí esse gás ele já a gente diz que ele já está desidratado. A gente faz a regeneração desse glicol através de aquecimento para retirada dessa água e utiliza novamente no processo de absorção. Já no processo de adsorção, a gente pode passar essa corrente de gás natural por um leito, né, de partículas em que realizam a adsorção. A gente viu, ou iremos ver, né, em OP4, que a gente tem ali a utilização bem clássica da sílica gel
para remoção de umidade em correntes, mas nós temos como alternativa também a alumina ou as zeólitas para remoção aí dessa umidade desse gás natural. Esses materiais eles são regenerados, passando por eles, né, uma corrente de nitrogênio aquecido, favorecendo a dessorção, ou seja, a retirada de umidade desses materiais. Então eles são regenerados. Então são processos, os dois processos são processos que dá para reutilizar o material empregado para desidratação desse gás. Fazemos também a retirada dos gases ácidos, que a gente chama de dessulfurização, retirada do CO2, do SOx, SO2, SO3, né, que em contato com a água pode vir a formar aí ácidos e corroer os equipamentos da refinaria. Então são utilizados equipamentos o processo de absorção, né, o mais comum é a absorção química, utilizando aminas, por exemplo, monoetanolamina, dietanolamina e o trietanolamina. Bom, depois que esses gases já não tem mais, esses compostos ácidos, já não tem mais a água, agora a gente tem que separar os hidrocarbonetos propriamente dito. Né? Então a gente vai separar a fase leve, o metano e o etano, da fase pesada, que tem maior valor comercial, passando ele pela unidade de processamento de gás natural, que a gente chama de UPGN, que é um equipamento aí de processamento primário para adequação aí, né, entre aspas, aí, para a destilação desse gás. A gente vai então, antes dele entrar por esse equipamento, ele é denominado gás úmido por conter frações líquidas aqui, e depois que o gás sai dessa unidade, ele é chamado de gás seco, porque toda a fase pesada, né, foi retirada, né, desse gás. Bom, os equipamentos utilizados para a separação dos hidrocarbonetos podem ser refrigeração simples, você simplesmente abaixa a temperatura do sistema e faz com que os gases mais pesados eles se condensem, né? Eles passem do estado gasoso para o estado líquido, e aí você recupera essa fase pesada utilizando um fluido de refrigerante em circuito fechado, né? Como se você pegasse esse gás e botasse dentro de uma geladeira. Nós podemos fazer também a absorção refrigerada, em que a gente utiliza um fluido para absorver, né, realizar o processo de absorção, por exemplo, um óleo de absorção, numa torre em alta pressão e baixa temperatura. Então o que vai acontecer? Você vai ter a absorção desse óleo, que é apolar, também no gás, que é apolar, mas ele vai absorver apenas os compostos mais pesados pelo fato de você estar a alta pressão e baixa temperatura, favorecendo o quê? A condensação, né, desses compostos mais pesados. Então, também é utilizado um fluido refrigerante para refrigerar esse sistema, manter a temperatura baixa. Podemos utilizar a turboexpansão e a expansão Joule-Thomson, que tem o mesmo princípio. É passar esse gás, modificar a pressão desse gás, você passa esse gás por uma turbina ou por uma válvula, e aí você tem o que? A expansão desse gás, você mexe na pressão e no volume, fazendo com que, né, a temperatura seja diminuída. A mesma coisa daquele exemplo do desodorante em spray, né? Se você ficar apertando muito tempo aquele spray de desodorante, o gás que passa ali pela válvula vai começar até congelar. Você vê até a formação ali, né, de um gelinho ali, você põe o dedo lá, fica super gelado. Por quê? Porque você tem um gás pressurizado que passou por uma válvula, houve uma expansão, essa expansão fez com que a temperatura do sistema fosse reduzida. Então, pode fazer isso, por exemplo, em uma turbina, né, fazendo com que os hidrocarbonetos pesados sejam condensados, ou uma válvula, né, uma válvula que faz essa redução, né, da pressão. Combinado a isso, você pode passar, por exemplo, um fluido refrigerante para auxiliar ainda mais a redução dessa temperatura, formando a turboexpansão refrigerada, né, e na válvula também a gente pode ter essa refrigeração auxiliar. Seria, por exemplo, uma expansão Joule-Thomson refrigerada, vamos dizer assim. Bom, a recuperação gira em torno de 100% para compostos mais pesados, por exemplo, butano, pentano, hexano, né, heptano, entre outros, caso tenha, e 90% a 95% de propano, e o resto, né, por exemplo, 80% de etano, e aí isso é mandado para a refinaria.
né? Porque aí a gente consegue vender todos esses compostos, né? E o restante, o que a gente chama de gás residual, ele é consumido internamente na plataforma, né? Para elevação gas lift, recuperação secundária de poços ou para queima mesmo. E o excesso, caso não consiga utilizar, ele pode ser comercializado ou ele é queimado nos queimadores, né? Então a gente tem que dar um fim aí nesse gás. Essa mistura, né, esse gás recuperado aqui, que tem em torno aqui de 100% para compostos mais pesados, 90 a 95% de propano e 80% de etano, ele é misturado no petróleo cru, o petróleo que vai para a refinaria, e enviado através de oleodutos, por exemplo, simplesmente para fins econômicos, para facilitar o transporte, né? A gente mistura esse gás, que agora está limpo, né? Mistura no petróleo, que também vai estar limpo. Então chegou na refinaria lá, a gente põe isso dentro de uma coluna de destilação e vai coletando, né, gás, né, as frações mais leves do óleo, mais pesadas, etc. Então a gente fez a separação justamente para retirar as impurezas. A gente não queria água, a gente não queria compostos sulfurosos, nitrogenados, né, entre outros compostos. O petróleo também a gente faz uma limpeza nele, um tratamento que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E aí depois mistura tudo, porque lá na refinaria, né, é só mandar na coluna de destilação que a gente tem novamente essa separação entre as fases. Bom, o tratamento do óleo, principalmente o óleo, a gente faz um tratamento para remover o restante da água que está emulsionado nesse óleo, né, e remover algumas impurezas. Esse óleo ele vem bem contaminado, principalmente pela água ter bastante coisa nela, né, e isso se propagar aí também no petróleo. Então o que a gente costuma remover desse petróleo? A gente costuma remover os sais dissolvidos. Normalmente a água misturada, né, que está presente nesse petróleo é uma água com alto teor de sal, chegando aí de 3 a 4 vezes o teor de água de sal do mar. E a gente tem que remover esses sais de sódio, né, que pode diminuir a vida útil dos equipamentos e ser, né, um veneno aí para os catalisadores, podem acabar reduzindo a eficiência dos processos de craqueamento catalítico lá na refinaria, por exemplo. A gente retira também desse petróleo os íons. Alguns íons são bastante prejudiciais, então tem vários íons misturados aí tanto na água quanto nesse petróleo, que são cálcio, magnésio, bário, estrôncio, sulfatos, né? Esses materiais aí acabam reduzindo o pH do óleo, né? E fazendo com que, por exemplo, a presença desses compostos juntamente com cloreto de cálcio e magnésio, sob a ação de calor, geram o ácido clorídrico, que começa a corroer os equipamentos da refinaria. Né? Então a gente tem que retirar todos esses íons para mandar um petróleo que tenha apenas hidrocarbonetos e não tenham íons que vá, né, formar subprodutos que causam corrosão, né, em equipamentos. A gente retira os micro-organismos, bactérias, algas, fungos e outros que estão presentes nesse petróleo, nessa água que está no petróleo. Esses micro-organismos eles acabam tendo como subproduto aí das suas reações a geração de compostos que podem ter caráter corrosivo, como por exemplo ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, né, o CO que pode se juntar ali com a água e formar o ácido carbônico, entre outros compostos, que podem aí, na mesma maneira, promover corrosão dos equipamentos lá na refinaria. Retirar os materiais em suspensão, né, que a gente chamou de areia, né, esses materiais em suspensão são provenientes da própria formação do reservatório, né, as rochas, silt, argilas, né, ou através de processos corrosivos, né, em que os compostos corrosivos do próprio petróleo começam, né, a degradar ali as colunas de produção, né, os equipamentos, as incrustações que venham, né, a ser arrastadas junto com esse petróleo. Isso pode causar incrustação ou corrosão das tubulações dos equipamentos, né, promover diminuição na eficiência das colunas de destilação, nos processos de catalíticos, entre outros. Bom, a gente viu que grande parte da água presente no petróleo ela é retirada nos vasos separadores,
bifásicos, né, que a gente separa os líquidos, e os trifásicos, aonde a gente efetivamente retira essa água. A água que a gente retira lá, a gente chama de água livre, água que decanta simplesmente pelo fato dela ficar em repouso durante algum momento, né? Porém, grande parte da água ainda está emulsionada no óleo, formando uma emulsão instantaneamente estável ali, né? Até expliquei para vocês a questão da formação de micelas, que faz com que a água seja possível de ser misturada no óleo, né? Então a gente tem que aplicar alguns processos físicos ou químicos que fazem com que essa emulsão seja quebrada e comece a haver a decantação dessa água emulsionada, né? Então a gente aplica, por exemplo, como tratamento químico, adicionando agentes desemulsificantes, né? Por exemplo, copolímero de óxido de etileno ou óxido de propileno. Isso faz com que a emulsão óleo e água seja enfraquecida, essas micelas sejam rompidas, né, e faz com que a água e o óleo sejam decantados aí por ação gravitacional. Pode ser feito o tratamento termoquímico, em que a gente quebra essa emulsão por meio do aquecimento aí na faixa entre 45 e 60 graus. A gente tem uma maior agitação das moléculas, que faz com que essas estruturas, né, formadoras de emulsão, elas sejam rompidas e promove a separação por ação gravitacional. E tratadores eletrostáticos, onde a gente promove essa agitação das moléculas, esse rompimento dessa micela, através da aplicação de campo elétrico de alta voltagem, né, de 15.000 a 50.000 volts, ou um campo eletromagnético aí na faixa de micro-ondas, em torno de 2.450 MHz. Isso faz com que a gotícula de água se agite, né, e ela comece a ter uma velocidade maior de decantação. Sendo que quando a gente aplica o campo elétrico contínuo, a gente tem o fenômeno de coalescência por eletroforese, e quando a gente aplica o campo elétrico alternado, a gente tem a coalescência por dipolo induzido. Então são duas formas em que o campo elétrico auxilia na formação, por exemplo, de duas gotinhas que se aproximam e formam uma gota maior, né, que é o fenômeno de coalescência. Então isso vai formando, né, pequenas gotículas vão se juntando uma na outra, formando uma gota maior, e essa gota maior tem uma velocidade de sedimentação alta. Então faz com que o processo tenha uma decantação mais rápida. Mas nem sempre é possível retirar toda essa água que está emulsionada no petróleo, e a gente acaba enviando um petróleo ainda com um teor residual de água e alguns sais, né, dissolvidos. Então a refinaria ela aceita até 1% de BSW, né, que seria o volume de água mais sedimentos sobre o volume da emulsão. Então é uma porcentagem volumétrica de água e sedimento, por exemplo, os sais que estão dissolvidos. Até 1% é aceitável, sendo que essa quantidade de sal aceitável pela refinaria é até 285 mg por litro, né? Acima disso a gente já começa a ter problemas lá na utilização de catalisadores, né, utilizando um petróleo com quantidade muito alta de sal. E o tratamento da água, né, em média, olha que interessante, de 75% a 88% da quantidade do líquido extraído do reservatório é composto por água. Então vem muita água lá do reservatório. Então, daquelas 3 fases que saem lá do vaso separador trifásico, a que tem uma vazão maior é a água, né? Chegando até uma quantidade aí de 75% a 88% dessa quantidade do líquido extraído. Então, devido à sua composição, né, a água tem muitos sais dissolvidos, o óleo pode estar, da mesma forma que a água estava emulsionada no óleo, pode ser que tenha algum óleo que está, né, misturado ali na água, alguns compostos nocivos ao meio ambiente. Então a gente tem que adequar essa água para que ela seja descartada, né, ao meio ambiente. Por exemplo, existem normas ambientais para descarte, né, de água, dependendo da sua demanda química de oxigênio, dependendo da sua temperatura. Então se a gente for realmente descartar essa água no meio ambiente, a gente tem que fazer o tratamento dela. Bom, o tratamento da água envolve a gente fazer com que a água seja
retire a maior quantidade ali de óleo e gás que ainda tenha nessa água. Então a gente passa essa água que sai dos vasos separadores por um vaso desgaseificador, só que agora é um vaso desgaseificador a baixa pressão, que faz com que o gás que ainda esteja misturado, né, dissolvido nessa água, ele se desprenda e saia, né, para a parte superior. Essa água, a gente ainda passa ela por hidrociclones flotadores, né? Os hidrociclones vão separar a água e o óleo por ação gravitacional, né, aumentando inúmeras vezes ali a atuação da ação gravitacional. E os flotadores, né, eles vão fazer a flotação através do mecanismo ali de hidrofobicidade e hidrofilicidade, né, vão fazer a remoção ainda do óleo que está, porventura, misturado nessa água. Então a gente tem aqui uma água agora, né, depois que passa pelos hidrociclones e flotadores, a gente ainda tem, né, a separação aí da água e do óleo. Bom, vamos lá, vamos aqui no fluxograma. Passou pelo hidrociclone e o flotador, é petróleo, né? Ele recupera o petróleo, então a gente manda aqui para o vaso de óleo recuperado. Ainda tem um pouco de água de óleo misturado na água. A gente passa aqui a gente chama de vaso de despejo, né? Tubo de despejo, que é como se fosse um tanque que vai fazer com que haja ainda um tempo maior para a separação aí desse petróleo da água que está sendo removida. Então a gente ainda tem uma recuperação de óleo, né, através desse tubo de despejo. Esse óleo vai ser mandado pelo vaso de óleo recuperado, né? Esse vaso de óleo recuperado, ele ainda vai ter, por exemplo, se porventura venha a separar a água ou o gás, isso pode ser enviado novamente lá para mistura inicial e passar novamente para o processo, mas aqui, né, o restante, o óleo propriamente dito, ele é enviado para o sistema de tratamento de óleo, tá? Então esse óleo ele retorna lá na etapa anterior e passa para ser tratado, retirado sais, né, e outros compostos. Bom, essa água, né, obviamente, ela é recuperada aqui, né, em todos esses processos aqui, e ela não pode ser jogada no meio ambiente. A gente tem que fazer, né, um tratamento antes de destinar essa água a algum processo, por exemplo, ambiental. A gente tem como opção fazer o lançamento dessa água no mar, né? Então o descarte dessa água, desde que tratada, não causa danos sensíveis ao ambiente marinho, e mesmo que um pouquinho de óleo saia, né, desde que esteja atendido a legislação ambiental, o próprio processo de autodepuração do mar, ou seja, processo de oxidação de luz e de autooxidação, faz com que esse petróleo seja degradado, né? Então, ou evaporado, né? Então esse petróleo, gás carbônico, ele acaba se desprendendo aí e não contaminando ao meio ambiente. Então, o lançamento ao mar é permitido desde que a gente atenda às legislações ambientais ali da região do mar onde a gente está descartando. Uma opção é realizar a reinjeção dessa água nos poços, por exemplo, em poços terrestres, pelo fato da gente estar economizando água doce que poderia ser coletado, por exemplo, por um lago, por um rio. Então a gente tem essa economia, a gente pega a água do petróleo e, ao invés de ter que tratar e descartar no meio ambiente, a gente trata e reinjeta no poço, porque a gente vai estar economizando a água que a gente estaria bombeando de um rio, de um lago, né? Então isso é possível. A gente ainda assim tem que fazer o tratamento dessa água, a gente não pode enviar a água de qualquer jeito, pelo fato de que, se porventura essa água, né, que a gente está injetando no reservatório como método de recuperação secundário, ela vem a vazar ali, sair do reservatório, ela pode contaminar, por exemplo, um lençol freático. Então não é interessante. Ainda assim a gente tem que fazer um pequeno tratamento nessa água para reinjetar nos poços. Como eu falei para vocês, essa água ela passa por normas ali, né, do meio ambiente, né? Por exemplo, para descarte em mar,
nós temos aí que o teor de óleo na água ele tem que ser inferior a 20 mg por litro aqui no Brasil, 29 mg por litro nos Estados Unidos e 40 mg por litro no Mar do Norte e no Mar da Índia. Né? Em campos terrestres a gente pode utilizar ele, reinjetar ele, né? Claro que a gente tem que fazer o devido tratamento, principalmente também para não causar corrosão ou entupimento, né, dos poços, das tubulações e tudo mais.